Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus. No texto base que eu quero ler, se encontra em Gálatas, capítulo de número 2, e versículo de número 20, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em nós. Você já parou para imaginar Cristo dentro de você? Olha só a responsabilidade que você tem, a importância que você é, o valor que Deus te dá quando Cristo passa a viver dentro de você. Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver em Cristo, irmão, estar em Cristo, Cristo viver dentro de nós, é uma coisa muito maravilhosa. Mas a pergunta é: Cristo vive em você? Como Cristo pode viver em você? Estamos vivendo em uma geração que diz ser de Deus. Estamos vivendo em uma geração que diz: eu tenho Cristo na minha vida. Mas de que forma Cristo vive em você, meu irmão? De que forma Cristo vive em você, meu amigo? Como você pode ter a certeza de que Cristo está em você? De que Cristo vive em você? Para Cristo viver em nós, a primeira coisa que precisamos fazer é nos render a Ele. É impossível Cristo viver em você se você não estiver rendido a Ele. Se você não entregar a Ele o controle da sua vida. Se você não entregar a Ele o controle do seu coração. O controle da sua imaginação. Jesus precisa dominar a sua mente. Jesus precisa dominar os seus pensamentos. Jesus precisa dominar o seu viver diário para que Ele possa viver em você. Tem muitas pessoas aí dizendo: eu tenho Cristo na vida. Eu sou crente. Eu sirvo a Deus. Eu sou crente desde o ano 1900 e tarará. Tenho 50 anos de crente, 40 anos de crente. Cristo está em mim. Mas de que forma Cristo vive em você? Se você odeia o seu irmão, como você pode dizer que Cristo está em você? Se você guarda rancor, se você difama o seu próximo, se você aborrece o seu próximo, se você persegue os seus irmãos, de que forma Cristo vive em você? É muito triste e lamentável em nossos dias vermos líderes, vermos pastores, vermos pessoas que se dizem cristãos ficar se degladiando nas redes sociais, se ofendendo uns aos outros, amaldiçoando uns aos outros, levando o outro à justiça, processando, é tanta coisa. E eu fico me perguntando aonde Cristo está vivendo em você. Muitas pessoas pensam que Cristo está na vida do outro simplesmente pelo fato de ele falar em línguas, de ele pular, sapatear, dizer: ali está cheio de Deus, ali está cheio de Cristo. E não, meu irmão. E não. De que forma Cristo pode viver em mim? Primeira coisa, você precisa se render a Ele. Entregar o seu controle, o controle da sua vida a Ele. E deixar Ele te aperfeiçoar. Te aperfeiçoar em quê? Primeiro, em amor. Você precisa crescer em amor. Você precisa amar, não como você amava. Não com interesse. Mas amar como Jesus amou. Estamos vivendo em uma geração que se fala muito de Cristo, mas pouco se vê Cristo nele. Temos que crescer em amor. Precisamos crescer em amor. Precisamos amar as pessoas. Não tem como Cristo viver em você e você odiar alguém.
Não tem como Cristo viver em você e você ficar igual um menino, zangado, com rancor de alguém. Para com isso. Joga isso fora. Perdoe. Se Cristo está em você, você precisa perdoar, você precisa se permitir perdoar a todos aqueles que lhe ofenderam. É por isso que é impossível você viver em Cristo ainda dominando a sua vontade. Paulo escreve aos Gálatas dizendo, no capítulo 4, versículo de número 19, ele diz: eu sinto as dores de partos novamente, até que Cristo seja formado em vós. Cristo precisa ser formado em nós. E quando Cristo está dentro de nós, quando Cristo vive em nós, o caráter de Cristo tem que estar em nós. Tem muitas pessoas que frequentam as igrejas. Tem muitas pessoas que têm títulos de pastores, de líderes, de pregadores, de cantores, de diáconos, de presbítero, de apóstolo. Tem muitas pessoas que têm ministérios, mas Cristo não vive neles. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, aquele que quer estar em mim, aquele que quer ser o meu discípulo, primeira coisa que ele tem que fazer é negar-se a si mesmo. Se você quer que Cristo viva em você, você precisa se render a Ele. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa entregar o domínio do seu viver diário a Ele. Você precisa entregar o seu falar a Ele. Você precisa deixar que Cristo domine o seu olhar, domine o seu falar, domine a sua mente, domine o seu caráter, domine o seu viver por completo. E quando nos rendemos a Ele, Cristo é gerado dentro de nós. E a cada dia nós vamos crescendo em Cristo. E a cada dia nós vamos renunciando a nós mesmos. Vamos diminuindo para que Ele possa crescer em nós. Foi isso que João Batista disse: importa que Ele cresça e que eu diminua. Para que Cristo possa crescer em nós, precisamos também crescer na essência de Cristo. E qual é a essência de Cristo? O amor. Precisamos crescer em amor. O amor é fundamental, é indispensável para aqueles que querem viver em Cristo, para aqueles que querem que Jesus seja gerado dentro dele, para aqueles que querem ser reinado por Cristo. Você precisa amar e crescer em amor. Não é o amor humano, não é o amor de interesses. Não, é o amor ágape. É o amor de Jesus. Esse é o mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus. João diz: aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Como tu pode dizer que ama a Deus que não vê, se tu não está amando nem teu irmão que vê? Para que Cristo viva em nós, precisamos a cada dia crescer em amor. Precisamos negar a nós mesmos e deixar Cristo controlar o nosso viver diário, porque sozinho nós não conseguimos amar o nosso inimigo, mas Cristo vivendo em nós, nós conseguimos sim, porque Ele perdoou os seus acusadores, Ele perdoou aqueles que lhe ofenderam, Ele perdoou aqueles que lhe levaram para a cruz. Lá na cruz Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Cristo vive em nós, irmão, nós temos essa graça. Nós temos esse poder não dado pelo homem, não pela nossa natureza, mas pela natureza de Deus em nós, de Cristo em nós, do Espírito Santo em nós, que nos capacita a perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata, aquele que nos persegue, aquele que nos odeia, aquele que quer o nosso mal. E nós sempre podemos abençoar. Eu te abençoo, eu te amo, eu te perdoo. Essa é a atitude daqueles que Cristo vive neles. Agora, o que tem de pessoas que dizem que Jesus está nele, que diz que vive para Cristo, que vive para Deus, e o seu coração está cheio de ódio, seu coração está cheio de rancor, seu coração está cheio de mágoa. Meu irmão, se liberte disso. Não deixe que nenhuma raiz de amargura venha brotar no seu viver.
Ireis, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha debaixo da vossa ira. Perdoe o seu irmão, perdoe. Nós não somos nada. Somos os mais miseráveis dos homens. Nós só somos alguma coisa quando Cristo está em nós. Quando Cristo vive em nós. Nós só somos algo porque Cristo está em nós. Cristo vive em você? Reflita. Reflita se Cristo está vivendo em você. Reflita se você tem amado o seu próximo. Reflita se você tem amado verdadeiramente o seu irmão sem fingimento. Agora, não tem como você amar a Deus e odiar o seu irmão. Não tem como você dizer que Cristo está dentro de você e você desejar o mal para o seu irmão. Não tem como você amaldiçoar o seu irmão e dizer que Jesus está em você. Não tem como você difamar o seu irmão e dizer que Cristo está em você. Não tem como você ficar enganando o seu irmão, mentindo, fazendo tantas coisas que prejudicam o seu próximo e dizendo que Jesus está em você. Pare de se enganar, meu amigo. Pare de se enganar, meu irmão. Deixa Jesus fazer a obra na tua vida. Deixa Jesus ser gerado em você. Se renda a Ele. Se converta a Ele. Não importa se você frequenta a igreja, não importa se você tem 100 anos de crente, não importa se você veste do melhor terno, da melhor roupa para ir à congregação, não importa se você tem título de pastor, de apóstolo, se você é cantor, se você tem dons e talentos, não importa. O importante, o que mais importa é Cristo ser gerado dentro de você.